mais delongas a palavra ao professor Leandro Reinaldo da Cunha, professor titular livre-docente de Direito Civil da Universidade Federal da Bahia, pós-doutor e doutor em Direito pela PUC de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos, que vai falar com a gente sobre responsabilidade civil face à objeção ao tratamento do transgênero sob o argumento etário. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, professor Nelson, professora Gessiane. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de fazer parte dessa obra e de estar entre nomes tão importantes e em meio a trabalhos tão relevantes sobre temas que são absolutamente pertinentes na realidade atual. Agradeço demais, mas acho que, com todo respeito aos demais colegas, quem tem a maior dificuldade de fala no dia de hoje sou eu, que tenho que falar logo depois de professora Heloísa. É muito complexo isso, mas eu vou tentar desincumbir essa minha atividade aqui da melhor maneira possível. Inicialmente, eu gostaria de fazer essa conversa com todos, iniciar essa fala com uma pergunta, que foi algo que foi utilizado por alguns colegas e eu gostaria de fazer o mesmo aqui, que é exatamente a ideia de se tentar entender se é efetivamente adequado se impor algumas restrições prévias à realização de tratamentos médicos de natureza terapêutica, especificamente, sem se aferir à realidade clínica do paciente. Qual é o tamanho do preconceito que incide sobre um tema como esse, principalmente se essa questão estiver atrelada a um elemento vinculado à sexualidade? O tema que eu me propus a trazer nessa obra, que reputo extremamente importante, é exatamente a figura ou a condição do transgênero, aquele indivíduo que tem uma incompatibilidade físico-psicológica, como se costuma utilizar, aquele indivíduo que tem uma percepção de gênero diferente daquela sua concepção física quanto ao seu sexo. Então, é aquele indivíduo que é um homem, né, que nasceu geneticamente como homem, mas tem uma percepção psicológica de que se trata de alguém pertencente ao gênero feminino, bem como o contrário. Alguns dados são extremamente pertinentes para que a gente trate desse tema e se tenha uma dimensão da realidade enfrentada pela população transgênero no mundo. Alguns dados bem específicos. No Brasil, a expectativa de vida de um brasileiro é de cerca de 78 anos. A expectativa de vida de um transgênero no Brasil é de cerca de 36 anos. A taxa, o índice de tentativa de suicídio de um transgênero é absurdamente elevado. Nós não temos dados muito claros no Brasil sobre o tema, mas se pegarmos alguns levantamentos feitos em outros países, como nos Estados Unidos, uma pesquisa de 2011, entre a população que não é transgênero, o índice de tentativa de suicídio é de 1,6%. Entre os transgêneros, esse número alça ao valor assustador de 41%. Uma pesquisa de 2016 no Chile, um país mais próximo, mas bem menos populoso do que o Brasil e os Estados Unidos, obviamente, esse índice é de 56% de tentativa de suicídio. Então, nós estamos diante de uma situação bastante severa, bastante complexa. E qual é a realidade atual sobre esse tema no Brasil? Por que o critério etário é tão relevante acerca dessa questão? Quando se discute os interesses e necessidades da população trans no Brasil, nós normalmente costumamos dividir essas necessidades em dois critérios. Em primeiro lugar, as necessidades cirúrgicas ou médicas e, em segundo lugar, as necessidades atreladas a um aspecto social. Quanto à cirurgia, no Brasil, essa discussão começa mais ou menos lá em 71, quando um médico do interior de São Paulo foi julgado por lesão corporal por ter realizado uma operação de redesignação sexual em um transgênero nos idos de 71, como disse, no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Essa questão, desde lá, vem tendo alguma discussão, se entende que, obviamente, se trata de uma intervenção de cunho terapêutico, e, depois disso, muito se discutiu quanto à possibilidade de mudança de nome e gênero nos documentos do transexual, em razão da sua condição. Hoje, esse tema já é bastante consolidado dentro da jurisprudência brasileira. Nós temos decisões
tanto do STJ quanto do STF sobre o tema, temos decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos também sobre o tema, e um provimento do CNJ indicando como se pode proceder para alteração tanto do nome quanto do gênero nos documentos. Mas não é esse o foco principal da nossa conversa aqui hoje. O grande problema dessa questão está relacionado aos tratamentos que são necessários às pessoas que precisam desse tratamento e que encontram dentro do parco ordenamento que temos sobre o tema algumas restrições um tanto quanto complexas. Para que a gente entenda qual é a realidade. O Brasil permite que, através do SUS, quem seja inserido nessa condição de transgênero possa realizar a intervenção cirúrgica subvencionada pelo Estado. Só que a portaria 2803 de 2013 do Ministério da Saúde estabelece algumas regras etárias para esse tratamento. E essa portaria determina que a hormonioterapia, ou seja, tratamentos hormonais, podem ser feitos a partir dos 18 anos e os tratamentos de cunho cirúrgico apenas a partir dos 21 anos. E aqui a gente tem que fazer um recorte lógico para tentar entender o porquê. Qual a razão pela qual se exige que uma pessoa, para que faça um tratamento que tem um cunho terapêutico, espere 21 anos para isso? A gente não pode nem falar do critério da maioridade civil, porque há algum tempo já, né, e o legislador não acompanhou isso, a maioridade civil não é 21 anos. O interessante é notar que esse tema é tão permeado de preconceito que, em 2013, houve uma portaria de 31/7 desse ano, a portaria 859 do Ministério da Saúde, que determinou a redução desses prazos, passando a hormonioterapia aos 16 anos e a cirurgia, os tratamentos cirúrgicos, a partir dos 18 anos. Só que percebam, olha que interessante isso, no dia seguinte, essa portaria foi revogada, então ela não teve um dia de vigência, então efetivamente não pôde ser adotada. O Conselho Federal de Medicina trata do tema também, a gente sabe qual é a natureza das determinações do Conselho Federal de Medicina, mas é sempre importante consignar aqui. Atualmente, e esse acho que é um ponto muito importante dessa nossa conversa, a resolução vigente do Conselho Federal de Medicina sobre o tema é a resolução 2265. E aqui eu tenho que fazer um comentário rápido. Quando o nosso artigo, né, o meu artigo especificamente foi escrito, quando o nosso livro foi encaminhado, essa resolução ainda não tinha sido aprovada. Ela foi aprovada logo depois. Então, uma parte do meu artigo, de uma certa maneira, ele está defasado em razão dessa alteração da determinação do Conselho Federal de Medicina. Mas, ao mesmo tempo, eu considero isso importante porque demonstra que, em alguma medida, o raciocínio desenvolvido no texto, ele tem um sentido lógico. O Conselho Federal de Medicina passou a entender, de forma diversa do que existia anteriormente, que era uma resolução de 2010, que as atividades médicas atreladas ao transgênero, elas podem ser iniciadas quando se pensando na hormonioterapia a partir dos 16 anos e quando se pensando na figura dos tratamentos clínicos a partir dos 18 anos. O que é importante nessa questão? E aí nós nos encaminhamos para o aspecto da responsabilidade civil, que é o ponto crucial dessa nossa conversa. Se tivermos em mente aqui, e foi algo que foi trazido pelos colegas que me antecederam, em vários momentos, que existem inúmeros temas que não foram regulamentados pela legislação brasileira, essa questão ela é muito importante, ela é muito delicada, porque nós vemos aqui que o ordenamento previsto, né, através de portarias do Ministério da Saúde, ele se mostra extremamente atentatório ao acesso à saúde. E se nós formos pensar, será que é admissível que, considerando que a Constituição Federal traz, principalmente quando fala de criança e adolescente, né, que cabe ao Estado, à sociedade, à família, assegurar com absoluta prioridade, ressalto, absoluta prioridade, a vida e a saúde, entre outros elementos de criança e adolescente, será que é correto impedir que essas pessoas tenham o atendimento médico necessário, pertinente, através do SUS, que seria o caso? Eu entendo que, nesse contexto,
é uma crueldade enorme você não permitir que uma pessoa tenha um atendimento clínico que lhe é pertinente, que é imprescindível ao caso, ou à doença, ou à situação, né? Hoje a gente já não trabalha tanto com a expressão doença, né, de patologização, mas a situação clínica que a pessoa apresenta e, por uma determinação legal, esse tratamento não é realizado. Então, acredito que nós tenhamos que atentar muito nesse contexto. Em que medida nós teríamos uma responsabilidade do médico, uma responsabilidade do Conselho Federal de Medicina, que em alguma medida veda a realização de alguns tratamentos, ou o fez de uma maneira um pouco mais severa algum tempo, e principalmente do Estado. Então, a grande questão aqui é, será que não há o dever de indenizar em razão de todos os danos que serão decorrentes dessa figura? Eram mais ou menos essas as inquietações que me fizeram redigir esse texto. Eu agradeço demais a possibilidade de manifestar aqui perante todos vocês e vou acompanhar agora os demais colegas para continuar aprendendo com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro. Realmente, essa questão do transgênero é uma questão que tem muitas nuances e que a gente precisa falar, e que, inclusive, é uma população que tem sofrido muito no mundo inteiro, também com a questão da Covid-19, com a falta de acesso.